Shabbat Shalom, boa tarde. 18 de Tevet, 5.785, a contar da criação, 18 de janeiro de 2025, pelo calendário civil da Era Comum. É a tarde com a Torá, nesse sétimo dia da semana, o sagrado dia do Shabbat, onde nós temos a conclusão da Parashá da semana. Essa semana iniciamos o segundo livro dos 5 livros da Torá, ou Pentateuco, como queiram alguns, nesse novo ciclo 5.785, né? Então essa primeira Parashá do livro de Êxodo, conhecido popularmente, no hebraico é Shemot, que traduzido literalmente é nomes. E vimos aí no início da Parashá que se fala o nome dos filhos de Israel, né, que estavam ali no Egito, ok? Então, por isso, os nomes. E através dessa questão dos nomes, né, Rashi ele comenta que é uma forma do próprio Eterno manifestar o seu amor para com a casa de Israel, o povo judeu, né? Então os nomes sempre estão presentes e nesse sentido faz com que de fato sejam amados, né? E também, né, os nossos mestres falam que quando uma pessoa ela escuta o seu nome sendo chamado, né, aquilo mexe muito com a pessoa, muito com o seu interior, porque o nome tem tudo a ver com a pessoa. Inclusive, eles citam um exemplo de pessoas que desmaiam e as pessoas que estão à sua volta, elas começam a chamar a pessoa pelo nome, para ela se recuperar do desmaio, né? Então, dentro desse sentido, faz exatamente o quê? Faz com que o nome, sendo citado, a pessoa desmaiada, isso mexe muito profundamente nela e ela se esforça para sair do desmaio e voltar, né, à sobriedade. Então, o nome é muito importante. Por isso que nós não podemos ficar chamando as pessoas por apelido, né? Apelido não convém. É importante nós chamarmos as pessoas pelo seu nome, né? Isso mexe com a pessoa, valoriza a pessoa, né? E faz com que a pessoa tenha uma autoestima melhor. Então, por isso, é importante nós chamarmos as pessoas pelo nome, né? E não por apelido, né? É uma questão de respeito ao próximo, sem sombra de dúvidas. Também vimos aí nessa questão da nossa Parashá, sobre a questão da morte de Yaakov, Yosef e dos seus irmãos. Então aquela geração toda que desceu ao Egito, acabaram falecendo e uma nova geração estava ali no Egito. Dessa forma fez com que eles acabassem se misturando com o povo e pegasse alguns dos seus costumes e idolatria, né? Porém, né, Rashi ele comenta, os nossos mestres, que todavia eles não abandonaram a fé monoteísta, né? Tiveram uma certa assimilação, se dobraram diante de ídolos, mas nunca abandonaram a questão do monoteísmo, né, em si, né? Então eles sabiam muito bem quem era o único Deus. Então por isso é dito que o povo judeu foi redimido do Egito por causa da sua fé. E quando acontece, né, a escravidão e tudo mais, então nós temos aí as orientações que o Eterno vai passando para com Moshe nos dias em que ele se torna o libertador, né, o salvador, por assim dizer, do povo judeu, tirando-os da escravidão, levando-os para a redenção. Então fala para eles que realmente toda mulher tomará emprestado, né, artigos de prata e ouro, assim como roupas de sua vizinhança ou da mulher que estiver vivendo com ela. Vocês os colocarão sobre seus filhos e filhas e vocês assim drenarão o Egito de suas riquezas, né? Que está no capítulo 3, verso 22.
Então nós temos aí um fato curioso na história, de que nos dias, né, segundo o Talmud, no Sanhedrin 91a, que na época de Alexandre da Macedônia, o Grande, uma comitiva egípcia veio e exigiu do povo judeu que devolvesse o ouro e a prata que eles tiraram do Egito. Então eles foram numa comissão egípcia, foi reivindicar, vocês têm que devolver o ouro e a prata, né, que vocês tiraram do Egito. Porque a própria Torá de vocês fala que as suas mulheres pediram emprestado. Então, baseado na própria Torá, eles foram cobrar, entre aspas, o ouro e a prata, né? E aí, né, segundo o Talmud, né, Gevilha ben Pessissa respondeu em nome do povo judeu: e você nos deve pelo trabalho de 600 mil homens que labutaram para vocês no Egito. Já que vocês querem o ouro e a prata de volta, então vocês têm que pagar os 600 mil homens que trabalharam no Egito, na escravidão, trabalharam de graça. Então, aí vocês vão ter que pagar os direitos trabalhistas, fundo de garantia, 13º, férias e companhia limitada, né? E aí então aquela famosa comissão egípcia simplesmente virou as costas e foi embora, e dessa forma a reivindicação dos egípcios foi refutada, né? Então sairia muito mais caro se eles pagassem os direitos dos 600 mil homens que trabalharam no Egito. Então é o Talmud trazendo para nós o Sanhedrin 91a, para nós termos uma dimensão, né, realmente da questão da escravidão do povo judeu ali no Egito, ok? Então, dentro desse escopo aí, realmente a promessa que o povo sairia rico do Egito, ou seja, drenarão o Egito de suas riquezas, e no momento certo da revelação do líder, né, Moshe, para com o povo, falando com o faraó, ou Paró, né, e tirando o povo do Egito, né? Então são esses detalhes que nós temos aí pela frente. Moshe, ele questiona Deus, né, sobre a questão, né, do povo estar sofrendo, né? Então ele conversa com Deus, e na sua conversa com Deus ele acaba falando com Deus, né, questionando Deus, né? Capítulo 4. Primeiro Moshe disse, né, com referência à questão dele assumir o seu papel na sua missão de liderar a libertação do povo do Egito. Então, entre as suas conversas com Deus, né, Moshe disse, mas eles não me acreditarão, eles não me ouvirão, eles dirão, Deus não lhe apareceu, né? Então, então o Eterno diz para Moshe, né, o que é isso em sua mão? E ele responde, um cajado. Então atire ao chão, ele atirou ao chão, e o cajado foi transformado numa serpente, e ele estendeu sua mão por ordem divina, pegou a serpente pelo rabo, e o seu cajado voltou normalmente, né? Então Deus disse a Moshe, coloque a sua mão, né, sobre o seu peito, e ele colocou, e quando tirou a mão estava leprosa, né? Ou seja, na realidade estava com tsaraat, né? Que é uma doença por causa do lashon hará, né? A fofoca, né? Então isso era devido ao fato de que Moshe estava dizendo que o povo não acreditaria nele, que o povo não o ouviria, né? Eles não acreditarão em hipótese nenhuma que o Senhor falou comigo. Então ele estava tendo um pré-julgamento, sem saber se de fato isso aconteceria. Então isso foi considerado um lashon hará, né? Uma fofoca, uma maledicência. Por quê? Porque o povo não estava ali presente para se defender. Então, por isso, o Eterno diz para ele, coloque a mão no teu, dentro da sua roupa,
e ao tirar a mão estava com tsaraat, né? A tradução fala leprosa, mas na realidade é a enfermidade de tsaraat, que é uma doença sobrenatural por causa da fofoca, né? E essa era uma doença que atacava exclusivamente o povo judeu, as nações não, certo? Por quê? Porque o povo judeu, o povo escolhido, ele tinha por obrigação ter a sua santidade impecável. E naqui Moshe estava fazendo uma fofoca do povo, né, sem saber se de fato isso aconteceria. Era uma suposição dele, né? Então, por causa disso, a mão ficou com tsaraat, né? Uma doença sobrenatural que não existe mais depois da destruição do segundo templo, né? E então era para os judeus especificamente. E aí no verso 8 do capítulo 4, né? Se eles não acreditarem em você, disse o Eterno, e não prestarem atenção na voz do primeiro sinal miraculoso, então eles acreditarão na voz do último sinal. E se eles também não acreditarem nesses dois sinais e ainda não ouvirem a sua voz, então você pegará a água do Nilo e o derramará no chão, e a água que você tirou do Nilo irá se transformar em sangue no chão, né? Que foi uma das pragas lá do Egito, ok? Então, nesse sentido aí, nós temos realmente, né, a questão do... primeiro, Moshe disse, eles não acreditarão, aí fala do cajado. Então, qual que é o aprendizado do cajado? É a questão da autoridade. O poder do cajado aqui significa autoridade, né? Então, você vai ter que agir com autoridade, né? Ele já começa exatamente a falar de uma forma depreciativa com referência ao povo judeu, sem estar na presença do povo judeu. Em segundo, vem a questão da mão que se transforma em tsaraat, uma doença misteriosa, sobrenatural, né, que é traduzido erroneamente como lepra, e não é lepra, certo? Devido à sua fofoca, que ele continuou com a sua fofoca ali. Isso vem trazer para nós a lição de que nós não podemos perder tempo com conversa depreciativa, né? Ou seja, você não pode fazer parte da roda dos escarnecedores, como diz o Salmo número 1, né? Bem-aventurado aquele que não se senta na roda dos escarnecedores, ou seja, onde tem conversa depreciativa. Então, não se assente no meio dessa roda aí, por quê? Porque tsaraat, entre aspas, né, pode pegar você, ou seja, uma adversidade na sua vida, acontecer alguma coisa que não é agradável a você por causa da fofoca aí, ok? Então, é nesse sentido. Mas, realmente, a promessa de Hashem para o povo, para que o povo soubesse de que o verdadeiro líder que chegaria, ele diria, né, Pakod e Efikod, que significa eu me lembrei, né? Como está escrito lá em Gênesis capítulo 50, verso 25, né? Elohim, Pakod e Efikod etchem, ou seja, diz o Eterno, eu me lembrei do meu pacto, né, com referência a vocês. Então, Deus estava dizendo ali em Gênesis 50 que este líder enviado por ele, ele falará, né, a famosa expressão Pakod e Efikod, que significa eu me lembrei, né? E daquela geração toda, a única sobrevivente foi Serach, né, a filha de Asher, que ficou como a única vida daquela antiga geração. E, entre outros detalhes, ela ficou ali justamente para poder testemunhar com referência àquele que se apresentaria e diria, eis que diz o Eterno, Pakod e Efikod, eu me lembrei. E então Serach, ela diria diante de todo o povo, este é o libertador do povo judeu, né? E segundo os nossos mestres, quando Moshe se apresentou ali,
6 meses antes da libertação. A partir daquele momento, o povo judeu não trabalhou mais como escravo. Não trabalhou mais, certo? E Moshe foi dialogando durante esse período com o faraó, para a libertação completa do povo ali do Egito, ok? Depois, né, nós temos aí dentro do da nossa sabedoria judaica, os nossos mestres falam que a conversa de Moshe e o Eterno ali na sarça ardente demorou uma semana. Foi uma semana, noite e dia, né, o diálogo entre o Eterno e Moshe. Moshe refutando, não querendo assumir a sua posição, né, a missão que Deus estava lhe entregando ali. Algumas coisas interessantes a observarmos é que Moshe estava sendo rebelde? Não. Moshe estava com medo da missão? Não. Moshe estava sendo presunçoso porque Deus estava falando com ele, entre aspas, face a face, e ele estava querendo dar uma de orgulhoso, né, algo semelhante? Também não. Então, por que Moshe, a princípio, estava relutando para não receber a missão? Pelo simples fato de que ele era, né, Arão, Miriam e Moshe, ele era o caçula. Arão era o primogênito. Então o primogênito que tinha a preeminência de estar à frente. Então Moshe ele não queria passar por cima do seu irmão mais velho. Ele estava respeitando a posição do seu irmão. Porque esta missão teria que ser de forma natural e lógica, né, ao primogênito. Mas nós vimos em Bereshit que os primogênitos sempre deram com burros na água. Sempre, os primogênitos sempre foram rebeldes, muitos tornaram-se perversos, certo? Ismael, Esave, né? Ismael, Esaú, por exemplo, certo? Então, depois nós temos na própria vida no deserto, os primogênitos se envolveram diretamente no pecado do bezerro de ouro. Então, a princípio, Moshe estava agindo em respeito ao seu irmão. Porque o seu irmão tinha por direito lógico de assumir a sua posição como líder sobre o povo. Tendo em vista que Arão já era um profeta também, ok? Então o argumento final de Moshe era que, uma vez que ele não fora destinado a entrar na terra de Israel, Deus deveria enviar o Redentor final dos judeus, né? Ou seja, na sua conversa, né? Na sua discussão no bom sentido, né? Com o Eterno, no capítulo 4, verso 10, Moshe disse a Deus: não lhe peço, ó meu Senhor, aliás, eu lhe peço, ó meu Senhor, eu não sou um homem de palavras, nem de ontem, nem de anteontem, nem desde o primeiro momento que você falou a seu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. Lembra no shiur passado sobre a questão da prova que colocaram a criança Moshe diante de uma vasilha de ouro e diante de uma vasilha de carvões incandescentes, né? Porque os conselheiros do Paró diziam que Moshe queria tomar o trono dele, mesmo desde criança. E fizeram esse teste, né? E Moshe estava, os conselheiros disseram: se ele for direto para a vasilha de ouro, então vai ficar caracterizado que ele conhece o valor do ouro e que ele quer tirar a tua coroa e assumir o teu lugar, ó Paró. Agora, se ele for direto na vasilha de carvão incandescente, é porque é uma criança de fato, e ele ter tirado a coroa da sua cabeça para colocar na cabeça dele foi alguma coisa de criança e nada mais do que isto. E quando Moshe foi colocado no chão, ele foi em direção à vasilha de ouro. Mas aí o Eterno enviou o anjo Gabriel, né, e fez com que ele se direcionasse ao carvão incandescente, pegando,
né? Estava muito quente, obviamente, e ele colocou na boca. E aí queimou a sua língua. Por isso que ele fala aqui que ele é pesado de boca e pesado de língua. Por quê? Porque a sua língua ficou ferida com o carvão incandescente. Então esse era outro motivo, além do irmão mais velho, Aharon, agora também ele dava desculpa sobre a boca pesada, a língua pesada, por causa dessa questão que aconteceu na sua infância, né? Aí no verso 11 Deus diz, né? Quem deu ao homem uma boca? Quem faz uma pessoa muda ou surda? Quem dá visão a uma pessoa ou a faz cega? Não sou eu, Deus? Agora vá, e eu estarei com sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Mais uma vez, Moshe retruca, né? E ele diz, eu lhe peço ao Senhor, por favor, envie quem você normalmente envia. No caso, a princípio, o primogênito Aharon. E outra alternativa, né, envie quem você enviará no devido tempo, que é exatamente uma referência a Mashiach. Então aqui nesse versículo de número 13, capítulo 4, nós temos aí exatamente duas interpretações. Uma lógica do momento, que seria o irmão mais velho de Moshe, Arão, que teria o direito, né, de ser o líder, e a segunda questão de âmbito futuro, uma profecia para o futuro, que é exatamente o quê? Que envie no devido tempo quem deve ser enviado, que é Mashiach, para a redenção final, né? Então, Deus, no versículo 14, Deus irou-se com Moshe. Eu sei que Aharon, o levita, seu irmão, certamente falará por você. Quando retornar ao Egito, você perceberá que ele virá recebê-lo, e quando ele o vir, ele se alegrará em seu coração pela sua missão. Você terá condições de falar-lhe e colocará as palavras em sua boca. E eu estarei com a boca de ambos, e dele e a sua, e eu lhes ensinarei o que fazer. Ele falará ao povo por você, ele será seu porta-voz e você será o seu dirigente. Tome este cajado em suas mãos, com ele você realizará os sinais milagrosos lá no Egito, né? Então, aqui nós vemos que o Aharon falará realmente com o povo e com o faraó. E Moshe falará falará com Arão, e Arão falará com o povo e falará com o faraó. Então aqui os nossos mestres falam que Moshe falaria no hebraico, e Aharon falaria na língua que o povo judeu entendia nos seus dias, e na língua do Egito, né? Para com o faraó. Então Moshe permaneceria falando no hebraico, e Aharon seria o seu intérprete, como nós conhecemos nos dias de hoje, né? O intérprete, né, da autoridade, que vai junto com a autoridade e traduz, né, a linguagem. Então seria nesse sentido aí, ok? Então nós vemos aqui, dentro desse escopo do versículo 13, que nós já temos a profecia para a revelação do justo Mashiach, para qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Lembrando que nós estamos vivendo esses dias para a pronta revelação de Mashiach. A partir do versículo 18 do capítulo 4, nós temos aí Moshe partindo para a sua missão no Egito. Então, nos fala que, verso 20, Moshe tomou sua mulher e filhos, colocou sobre o burro, né, ou jumento, e voltou para o Egito. Ele levou o cajado divino em sua mão, né? Então, Rashi, ele comenta sobre essa questão aqui, né? Por que um burro foi escolhido para a missão de Moshe? Como nós temos aqui no versículo 20 do capítulo 4. Então, Rashi, ele comenta da seguinte forma: Moshe montou sua esposa e crianças em um burro sem igual. Este era o burro que o próprio Avraham, em sua viagem para a Akedah de Isaac, para imolar, né, o seu filho.
e é o burro no qual Mashiach irá se revelar, como o versículo declara que Mashiach é um homem pobre montado em um burro, Zacarias capítulo 9, verso 9. Né? Então aí o que acontece? Dentro desse sentido, aí nós temos os famosos, entre aspas, profetas da palavra, sem fundamento judaico, e fala que o Messias das nações que está por aí sendo apregoado, ele virá num cavalo branco, né? Um grande cavalo branco, um maravilhoso cavalo branco. E a profecia fala de um burro, né? Então a pergunta fica, afinal de contas, Mashiach virá num burro ou num cavalo branco? Né? Lindão, bonitão, cavalo, né? E também o próprio Mashiach, lindão, bonitão, montado num cavalo lindo, maravilhoso, branco, né? Então, os profetas da fome aparecem por aí dizendo que Mashiach vai se revelar no cavalo branco, né? Mas as profecias judaicas não falam isso. Zacarias 9:9 fala que ele vai vir montado num burro. Mas o burro é burro mesmo? Animal? Então vejam bem o que os ensinamentos racídicos nos falam sobre essa questão. A humildade de Moshe em Mashiach. Moshe inicialmente recusou sua missão dizendo: quem sou eu para ir ao faraó? E como posso tirar os filhos de Israel do Egito? Capítulo 3, verso 11 de Êxodo. A resposta para essa pergunta é indicada no versículo de Zacarias 9:9, ou seja, um homem pobre montado em um burro. O homem pobre é uma metáfora, preste atenção nisso, metáfora. Não está dizendo literalmente montado num burro, ok? Então, o homem pobre é uma metáfora para a humildade profunda de Mashiach. Igualmente, o fato de ele também estar montado em um mero burro aponta a sua humildade. Assim, nós temos aqui uma resposta para a pergunta de Moshe. Da mesma maneira que Mashiach foi escolhido por Deus devido à sua grande humildade, assim foi com Moshe. O fato de Moshe humildemente recusar a missão provou ainda mais que ele era a pessoa certa para a tarefa, a sua humildade. Então, na realidade, montado num burro não significa literalmente que estará montado num burro animal. Mas indica também que a humildade, a simplicidade elevada de Moshe e de Mashiach é uma realidade. Porque Moshe, nos seus dias, ele era o candidato chapa única a se revelar como Mashiach. Porque cada geração tem o seu tzadik, que tem realmente as condições de se revelar como Mashiach. Em cada geração. Como diz a sabedoria judaica nas profecias com referência a Mashiach. Então, um dos detalhes porque Moshe não entrou na terra prometida junto com o povo, foi porque se ele entrasse à terra prometida junto com o povo, ele que era o candidato chapa única a se revelar como Mashiach, então os dias de Mashiach começariam exatamente naquele momento em que Moshe entraria junto com o povo na terra prometida. Porque Mashiach, ele não está em Israel, ele não está em Jerusalém. Ele está fora. Ele está fora. Por quê? Porque o Mashiach, o candidato a ser Mashiach, se ele pisa na terra prometida, a era messiânica começa imediatamente. Então, por isso fala, dentro da sabedoria judaica, sobre a questão, onde está Mashiach? Mashiach está às portas de Roma, que fala a profecia na interpretação judaica. Por que isso? Porque Roma significa nações. É em Roma que significa povos. Então, aonde que nós encontramos
os povos todos reunidos. Em que lugar está todos os povos reunidos? Na ONU, a Organização Mundial, como que fala? ONU, Organização das Nações Unidas, melhor dizendo, né? Que está lá em Nova York, nos Estados Unidos. A ONU, onde todos os países têm os seus representantes ali. Então todos os povos estão presentes ali. Significa as portas de Roma. É na ONU. É isso que significa. E o tzadik da nossa geração, que é o Rebbe Menachem Mendel, onde estava a sua residência física, material? Em Nova York, no Brooklyn, às portas de Roma, às portas da ONU. Entendeu? Então, na nossa geração, né, o líder espiritual máximo da nossa geração é o nosso Rebbe Menachem Mendel. Mesmo com a ocultação do seu corpo físico em 1994, ele continua sendo o líder da nossa geração. E como diz, né, os rabinos, né, uma boa parte dos rabinos, né, que o Rebbe Menachem Mendel é o candidato chapa única até o momento a se revelar como um justo Mashiach. Como isso acontecerá é um segredo de Deus. Não compete a nós trazermos o prato pronto 100% para que as pessoas venham a entender. Não tem prato pronto. É um segredo de Deus. Quem vai se revelar como Mashiach? Como será essa revelação? Somente Deus o sabe. O que nós temos são as profecias, são os sábios do povo judeu, que trazem interpretações. E se alguém quer aprender sobre Mashiach, tem que ser com fundamento judaico. Não é para aprender de qualquer um. Tem que ter fundamento judaico para compreender a dimensão de Mashiach. Então o Shemot, ele começa esse livro exatamente trazendo para nós essa grande realidade. Assim como Moshe, né? Ele estava fora da terra prometida, porque ele estava em Midian. Foi lá externamente que ele foi chamado para a missão de ser o libertador do povo judeu, que estava no Egito. Moshe vai para o Egito para ser o libertador, o redentor, o primeiro redentor do povo judeu. E ele não entrou na terra prometida. Porque se ele entra na terra prometida, a era messiânica começaria exatamente naquele tempo. E isso traz o espelho para os nossos dias atuais sobre a questão de Mashiach. A era messiânica, os dias de Mashiach, começarão literalmente a partir do momento que o candidato a ser Mashiach, a se revelar como Mashiach, ele receber da parte de Hashem a alma de Mashiach e entrar na terra prometida. Aí começa a era messiânica. Aí acontece o que? O final do exílio do povo judeu, o retorno completo do povo judeu das nações para Eretz Israel. E já começam as guerras de Deus, onde Mashiach estará à frente como rei Mashiach, como rei David, porque o rei Mashiach, ele vai trazer novamente em plena ação os dias de David, o reinado de David. E por isso, assim como David guerreou as guerras de Deus, Mashiach, ele vai guerrear as guerras de Deus, onde as nações enviarão os seus exércitos para extirpar o povo judeu da face da terra. E Mashiach estará à frente das forças de defesa de Israel para lutar contra essas forças aliadas e serão extintos pelo poder de Mashiach.
E a partir desse momento vai entrar então o reino Mashiach sobre todas as nações. Por quê? Porque o rei Mashiach vencerá todos os exércitos das nações. Então se tornará vencedor absoluto sobre as nações, sobre os seus governantes, sobre as suas forças de defesa. Então a bandeira de Mashiach, ela estará sendo estendida em Israel e sobre todas as nações, porque aí ele vai se consolidar como o rei Mashiach, não somente para o povo judeu, mas para as nações também. E aí ele vai se dedicar à construção do terceiro e definitivo templo, porque o mal não existirá mais e as nações estarão olhando com bons olhos o povo judeu, o povo escolhido, e assim como também as nações estarão ombro a ombro com o povo judeu, prestando um serviço ao único e o verdadeiro Deus. Mashiach levará o povo judeu e as nações para servir o único Deus, que não é ele. Mashiach não é Deus e nem Salvador, como diz Isaías capítulo 43, versos 9 e 11. Deus falando pelo profeta: fora de mim não há Deus e nem Salvador. Somente Adonai é o único Deus e o único Salvador. Ok? Então esta é a realidade que Shemot traz para nós. Antes de nós trazermos uma palavra final do nosso Rebbe Menachem Mendel sobre esta paraxá, nós queremos enviar aqui um Shalom Shalom para as seguintes pessoas e os seus familiares. Mirumir, de Olambra, São Paulo. Luiz Carlos Souza, Sorocaba, São Paulo. Lenilson Borel, Cariacica, Espírito Santo. Rita de Cássia Martinez Jimenez, São Paulo, capital. Elton Lages de Carvalho, lá no YouTube. Ana Negrão, YouTube. Kleber Mendes, YouTube. Alessandra Garcia, também lá no YouTube. Cláudio Uilames de Oliveira Silva, em Bugaçu, São Paulo. Sara Santos, Lucélia, São Paulo. Josué Roberto Xavier Marques, de Portugal, né? Ali também em Portugal temos a Edith Monteiro, né? Temos o Zarize Gomes, né? Que também é de Portugal, né? Portugal está tendo uma boa comunidade ali, Benem Noor. Rogério Costa, BH, Minas Gerais. Sônia Maria de Souza, Tangará da Serra, Mato Grosso, né? Temos também o Marshal Dedivucaj, né? Ele mora na cidade de Shatin, em Hong Kong, né? À tarde com a Torá também chegando ali em Hong Kong. Ibrahim Levi Otoni, Rio de Janeiro. Zaurita Martins, da cidade de Montezuma, Minas Gerais. Temos aí o nosso querido emissário Antônio Braga, né, e a sua noiva Fabiane Ribeiro, né, ali de Aracaju, Sergipe, né. Temos também o nosso querido emissário Guilherme, lá de Cuiabá, Mato Grosso, junto com a família e o pessoal ali da comunidade de Cuiabá. Temos o Sebastião Oliveira, de Flórida, Estados Unidos. O Alejandro Rianon Barreira, da cidade de Popayán, na Colômbia, né? À tarde com a Torá presente na Colômbia também. Nós temos o Sofer Yehudá, né? Que ele mora ali em Calgary, Alberta, no Canadá, né? Já no Canadá também chegamos por ali. Temos ali o nosso querido casal também, Berenice e Cássio, né? Junto com as suas filhas Cassiane e Beatriz, ali em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Temos a Ângela Bassoalto, que reside na cidade de São Pedro, em Buenos Aires, né? Buenos Aires, Argentina, misericórdia, mudando para Santa Catarina, hein? Temos a Hannah Evelyn, de Natal, Rio Grande do Norte. O Matheus de Brito, Limeira, né? São Paulo, que também são os nossos
alguns seguidores e aqui A Tarde com a Torá, né? Temos aí o casal, né, a Ângela Rodrigues e Arlan Tavares, de Pacatuba, São Paulo, né? E por falar nisso, né, agora nós temos 2 aniversariantes para falar aqui hoje, né? Um aniversariante de ontem, que é a Margarida Andrade dos Santos, né? Ela é nora do casal aí, Arlan e Ângela, né? Esposa do Leandro, né? Filhos do Arlan e da Ângela aí, né? A Margarida Andrade dos Santos e o Leonardo, eles moram na cidade de Apuiarés, em Ceará, né? E ela completou mais um ano de vida na data de ontem. E na data de hoje nós temos o Dr. Emanuel Tiago Rodrigues Mazuca, né? Aqui de Bauru, né? Um conhecedor da palavra que está aí conosco, né? Sempre presente aí nas nossas conversações, né? Então, o Emanuel Tiago Rodrigues Mazuca. Então, nós queremos deixar aqui, né, a Maria Margarida Andrade dos Santos, né, o nosso Mazal Tov, com as bênçãos celestiais, né, que o Eterno dê proteção, saúde, vigor e vida longa no serviço a Hashem, juntamente com toda a sua família aí, né? O Emanuel Tiago, né, Mazuca, que o Eterno abençoe, o faça feliz e sempre esteja aí andando com a presença divina aí, ok? O Arlan e a Ângela Rodrigues são de Pacatuba, Ceará, e a Margarida é a esposa do Leandro, né? É isso, né? Cadê aqui? Isso, Leandro. É a esposa do Leandro. Acho que eu mudei de nome, né? Falei, acho que é Leonardo, né? Mas é Leandro. Baruch Hashem. Mazal Tov aos aniversariantes, né? Com as bênçãos divinas aí, sem sombra de dúvidas. Baruch Hashem aí. A Luciana Rodrigues está por aí, a Di Machado, né? A Adriana Neres, o Josélio Tavares, Baruch Hashem, Josélio Tavares, né? Faz tempo que não te vejo por aqui, hein, Josélio Tavares, né? Vai no seminário, no 9º seminário lá em São Paulo, a gente se encontra lá, hein? Ok? A Marisabel Gouveia, né? Tem mais alguém aqui? A Tereza Jacinto, a Edith Monteiro, nós já falamos, lá de Portugal. Baruch Hashem, o Pedro Zucchieri Neto, né? Nosso querido amigo aqui de Pirajuí, né? Vivian, né? A sua esposa, Baruch Hashem. A Miriam Barros, de Brasília, né? A Ângela Rodrigues está dizendo aí, a Margarida é a nora que eu pedi a Deus. Oh, Baruch Hashem, né? Eu também tive uma sogra que eu pedi a Deus. Minha sogra era maravilhosa. Certo, Edna? E na mensagem final do nosso Rebbe Menachem Mendel para a nossa paraxá desta semana, nós temos aí a questão do cajado de Deus. É importante nós termos essa reflexão sem sombra de dúvidas aqui. Por quê? Porque Moshe levou o cajado de Deus em suas mãos para o Egito. E nós veremos, né, na próxima semana que tudo o que Moshe faz, ele usa o cajado de Deus, né? Então, Moshe, apesar de Moshe ter tratado o faraó, né, com as honras devidas de autoridade, né, por respeito à autoridade, isso não resta dúvidas, né? Portanto, contudo, né, ele não fez concessões sobre as suas exigências relativas às necessidades espirituais e físicas de seu povo. Falou com o cajado de Deus em suas mãos. O que significa isso? Ele falou com autoridade e determinação. Agora vamos ver na prática o que o nosso Rebbe Menachem Mendel nos fala sobre isso, nos ensina sobre isso. A lição para nós, neste caso, é que cada vez que nos confrontamos com um rei egípcio, entre aspas, seja qualquer oponente ao monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, com alguém
que, seja de bom grado ou pela força, procure nos impor elementos de um estilo de vida contrário aos nossos valores e princípios. Devemos reconhecer o perigo inerente em sucumbir a tal pressão. No final, este faraó nos dirá para nos afogarmos ou afogarmos nossos filhos na cultura materialista. Diante disso, devemos insistir de maneira respeitosa, sim, mas firme, em viver de acordo com os valores da Torá. Ou seja quem for a autoridade que quer te obrigar a fazer o que é contrário à Torá, você, com todo respeito à autoridade por causa do seu cargo, contudo, uma resposta curta e grossa para mostrar sua posição monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Desculpe, autoridade, mas eu não vou fazer o que o senhor está mandando. É contrário aos meus valores espirituais, éticos e morais. Então você vai ser preso. Que seja preso. Ah, você vai ser morto. Que seja morto. Mas eu sei quem tenho crido. E por isso, como diz Isaías 43, 9 e 11, não há outro Deus e não há outro Salvador a não ser Adonai, o que criou os céus e a terra, o único Deus verdadeiro. Pronto, acabou. É simplesmente isso. Ah, agora a lei está liberando o famoso, como que a gente pode dizer? O famoso tirar a vida de crianças indefesas da barriga da sua mãe. Qualquer uma pode fazer isso, está liberado. Mas a Torá aprova isso? Não, não aprova. Então, não faremos. Simplesmente isso. Não faremos. Ah, pode roubar aí para ter uma picanha de fim de semana, uma cervejinha, não tem problema nenhum. Com o lucro do roubo, você pode fazer o seu churrasquinho de fim de semana. A Torá autoriza isso? Não. Então, não vamos roubar. Ó, tá liberado aí, ó. Pode praticar sexo à vontade. Seja com as pessoas do mesmo sexo, seja com a vizinha, o parente, seja com quem for do mesmo sexo ou sexo diferente. Pode ser até com árvore, com animal, com bicho, com sei que lá. Tá liberado. A Torá aprova isso? Não. Então, se eu sou monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, não vou fazer. A Torá aprova a ideologia de gênero? Não tem fundamento na Torá para tal questão. Então, não sou adepto da ideologia de gênero. E tudo aquilo que a esquerda mundial defende, com unhas e dentes, é contrário à natureza. Então jamais eu serei de esquerda. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Jamais serei de esquerda. Por isso o cajado de Deus é algo sagrado. É a autoridade de Deus. Então, não venha sucumbir diante das questões que o mundão profano aí, com governos corruptos, juízes corruptos e devassos, né, estão liberando tudo quanto é tipo de lei contrário à Torá. A escolha é sua. Ok? Baruch Hashem. Hoje às 19 horas e 35 minutos, teremos o nosso momento da Havidalah. E a Ednei estaríamos transmitindo aqui diretamente da nossa casa, né, para o Brasil e as nações, a Havidalah. E no final da Havidalah, né, a Ednei vamos fazer um dueto. A Ednei já gritou lá, socorro! Nós vamos fazer um dueto, né, para cantarmos, né, Eliyahu Hanavi. Não perca isso, vai ser fantástico.
Então, amados, até daqui a pouco, às 19 horas e 35 minutos para a nossa Havidalah. Que as lições de Shemot sejam bênçãos sobre a tua vida, a partir de hoje, mais do que nunca. Amém, vem amém.